Olá, pessoal! Bem-vindos a mais uma explicação detalhada. Hoje o nosso foco absoluto é desmistificar, sabe? Quebrar em partes bem fáceis de digerir as novas regras e responsabilidades para as atividades de extensão universitária na UTF-PR. O grande objetivo aqui é pegar aqueles textos administrativos que, vamos combinar, às vezes são super densos e transformar isso em algo claro e aplicável. Então, para quem precisa entender tintim por tintim do que mudou e como operar nessas novas diretrizes, este é o lugar certo. Vamos lá! Bom, o nosso ponto de partida para essa análise é a Instrução Normativa PROREC número 5, lá de 17 de setembro de 2024. Pense nesse documento como o guia essencial, o verdadeiro manual de instruções de como a extensão funciona na prática dentro da universidade. Não é só burocracia, não. Na verdade, é o passo a passo para conectar todo o conhecimento gerado no campus com a sociedade. A ideia da nossa conversa é justamente pegar essas diretrizes formais e transformar em ações práticas para toda a comunidade acadêmica. E para facilitar, o nosso roteiro de hoje é bem direto. A gente vai passar por 5 pontos. Primeiro, o que é extensão? Segundo, princípios e curricularização. Terceiro, modalidades de extensão. Quarto, o papel da coordenação. E 5, regras e prazos importantes. Certo, indo para o nosso primeiro ponto. O que é extensão? O artigo 1º dessa normativa deixa uma coisa super clara. A extensão não é, de forma alguma, uma simples obrigação administrativa. É um processo interdisciplinar. É educacional, cultural, científico. Funciona literalmente como uma ponte ativa conectando a universidade aos outros setores da sociedade. O objetivo final é sempre promover o que eles chamam de interação transformadora, construída por meio da produção e aplicação de conhecimento. É a academia saindo dos próprios muros e fazendo a diferença de verdade no mundo real. Avançando para a seção 2, princípios e a famosa curricularização. Aqui a gente tem um número que é absolutamente crucial: 10%. Quando a gente fala em curricularização da extensão, significa que é obrigatório, sem exceções, garantir que no mínimo 10% do total de créditos para a graduação venham de programas e projetos de extensão. É uma meta do Plano Nacional de Educação que reafirma que ensino, pesquisa e extensão andam de mãos dadas. Ou seja, não é algo opcional, é um pilar real na formação dos novos profissionais. Mas olha só, para que esses créditos sejam válidos, existem duas condições que são inegociáveis. Primeiro, o público-alvo tem que ser obrigatoriamente a comunidade externa. E segundo, precisa ter um envolvimento ativo dos estudantes de graduação. Por que isso? Porque o foco é a formação cidadã, sabe? É colocar o estudante frente a frente com o contexto social de hoje. A extensão tem que ajudar a formar profissionais com um perfil muito mais crítico e responsável. Legal. Ponto número 3. Modalidades de extensão. Como é que tudo isso se divide na prática? A gente começa pelas duas modalidades mais encorpadas. Um programa de extensão é como se fosse um grande guarda-chuva. Ele precisa articular, no mínimo, 2 projetos ou outras atividades diferentes. Já o projeto de extensão é uma ação contínua, com aquele foco educativo, social ou tecnológico. E a grande diferença do projeto é o tempo de duração. É regra, ele tem que durar no mínimo 6 meses e no máximo 36 meses, sem choro. Aí a gente entra em cursos de oficinas, que é onde o pessoal costuma confundir bastante. Um curso de extensão tem uma pegada mais pedagógica, formal mesmo, podendo ser presencial ou à distância. Foca em qualificação e tem uma exigência de no mínimo 8 horas de carga horária. Já a oficina de extensão é totalmente diferente. O foco da oficina é a metodologia. É um espaço de formação coletiva que prioriza a interação e uma construção horizontal do conhecimento, onde todo mundo põe a mão na massa junto. E para fechar as modalidades, a diferença entre um evento e uma prestação de serviço é gigantesca. Um evento de extensão é basicamente uma apresentação pública. Pode ser um congresso, um campeonato esportivo, uma exposição de arte para a comunidade. Agora, a prestação de serviços é um trabalho intangível oferecido pela universidade ou até contratado por terceiros, que não resulta na posse de um bem físico. É literalmente pegar a expertise que a gente tem na universidade e aplicar para resolver um problema real de alguém lá fora. Chegando na parte 4 da nossa explicação, o papel da coordenação. E quem é que pode encabeçar tudo isso? O artigo 7º diz que a lista de proponentes inclui servidores da ativa, sejam docentes ou do corpo técnico ou administrativo. Servidores aposentados também podem, desde que estejam certinhos dentro do regulamento do programa de serviço voluntário. Mas tem um detalhe absoluto aqui. Toda e qualquer proposta precisa ter a indicação de um coordenador. Não tem como fugir disso.
E assumir essa coordenação não é só colocar o nome no projeto para ficar bonito no currículo, viu? O artigo 8º traz um peso operacional bem grande. Quem coordena tem a responsabilidade de garantir que a comunidade externa seja atendida de fato e que os alunos participem ativamente. E mais, tem que acompanhar a equipe, deixar a documentação impecável, cumprir todos os prazos rígidos de relatórios parciais e finais e ainda por cima verificar certinho a carga horária de todo mundo. É um trabalho constante de precisão e conformidade. O que nos leva ao nosso quinto e último ponto: regras e prazos importantes. Atenção máxima aqui, pessoal. O artigo 14 traz a regra de ouro do processo todo. As atividades de extensão devem ser registradas no sistema antes. Repetindo, antes de começarem. Planejamento prévio é regra, não é sugestão. E, colado nisso, o artigo 12 avisa que é terminantemente proibido duplicar a certificação de carga horária para uma mesma atividade. A integridade dos registros leva a isso com muita, mas muita seriedade. Bom, mas a gente sabe que imprevistos acontecem. A norma prevê, sim, alguns casos excepcionais para registro retroativo, mas com prazos bem rígidos para evitar dores de cabeça administrativas maiores. Para projeto de extensão, o máximo que se tolera para registrar com atraso são 30 dias. Agora, se for evento, oficina ou curso, a margem é curtíssima, são só 15 dias. Perdeu essa janela, a oficialização da atividade fica completamente comprometida. E se precisar alterar o cronograma no meio do caminho? O artigo 15 vai direto ao ponto. Estender a data de encerramento só é permitido em duas situações muito específicas. A primeira, o projeto recebe bolsa e precisa alinhar o prazo com o período de pagamento do fomento. A segunda, quando houve a prorrogação formal de termos de cooperação ou convênios atrelados ao projeto. Fora dessas duas hipóteses, o cronograma original tem que ser respeitado à risca. E chegando ao fim da nossa análise, fica uma reflexão, porque por mais que regras e prazos sejam fundamentais, o verdadeiro valor de tudo isso está no propósito. Com as diretrizes, categorias e responsabilidades tão claras, a pergunta que fica para todos nós na comunidade acadêmica é: como a gente pode usar toda essa estrutura para realmente transpor os muros da universidade e causar um impacto genuíno, uma transformação duradoura na sociedade? A forma como respondemos a isso é o que define a excelência no extensão universitária. Fica aqui esse convite à reflexão. Muito obrigado por acompanhar essa explicação até o fim e que todas essas informações sirvam de base para projetos absolutamente extraordinários.